nome, que nos dá liberdade de orarmos com esse entendimento. Senhor, é um privilégio estar junto com os teus filhos e elevando a nossa voz em oração, pedindo ao Senhor que nos dê um direcionamento da tua palavra nessa noite, que o nosso entendimento, Senhor da glória, seja perfeito com relação à tua palavra e que ela alcance, Senhor da glória, o objetivo para o qual ela está designada nessa noite. E que isso seja para a honra e glória do teu nome. Usa o teu servo na ministração dessa palavra e todos aqueles que estão, Senhor, participando dessa aula, que eles sejam alcançados também, Senhor, com espírito de sabedoria, com entendimento da tua palavra, para que a revelação da tua palavra ela alcance o nosso coração. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Oswaldo, fica à vontade. O teu irmão, só o irmão Geilson também, com a gente a primeira vez, né? O pastor Geilson está aí também? Tá, acabou de chegar o Geilson, glória a Deus. Hoje tá a casa, hoje a sala tá cheia, viu? Graças a Deus. Eu mandei o link pro pastor Geilson. Eita. Que bom. Ele tá aqui em Palmas, eu nem vi ele, Lucas. Olha aí. Ele está em Palmas, mas eu não vi ele, não. Glória a Deus. Pode falar, filho, fica à vontade. Na semana passada, nós comentamos acerca do Pai Nosso, as divisões de Mateus capítulo 6, 1 a 18, 19 a 33, e nós fizemos alusão ao Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo e o descanso, segredo e descanso no esconderijo do Altíssimo. E isso foi extraído através de quê? Através daquilo que nós estávamos falando acerca do descansar no espírito, acerca do homem espiritual e acerca do envolver do novo homem sobre o velho homem. E hoje eu quero dar uma ampliada no capítulo 4 de Efésios, porque eu estive meditando, eu estava dando uma olhada, e tem muita coisa para se extrair. Inclusive, hoje nós vamos entender de uma forma definitiva aquela ida, né, que o texto fala, que Paulo tira o texto de Salmo 68, que fala que ele elevou às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Hoje eu quero explicar muito bem esse texto. E, como eu já falei outrora para alguns, para o Lucas, para o Luiz, para o Geilson, acerca dessa passagem, então hoje eu quero fazer menção e ratificar algumas coisas. Então, o capítulo 4 de Efésios é o nosso pontapé inicial hoje. Então, eu faço uso da Bíblia textual, você já conhece ela. O Lucas esteve aqui em Palmas, esteve na escola dominical, onde eu estive ministrando o livro do profeta Zacarias, e eu fiz o uso da Bíblia textual. A Bíblia textual, ela é uma Bíblia muito boa, muito boa. E aí, Lucas, tu recomenda a leitura da Bíblia textual, ou como é que é? Não só recomendo, como graças a Deus já comprei a minha, né? A irmã Érica aqui, a fonte aí que nos abriu essa... Você não é fraco, não. A irmã Érica já comprou a dela, já comprei a minha, já comprei, pedi a do pastor Carlos, pedi do meu pai. Agora é só chegar. Pai, que é isso, mano? Mas, irmão, pode perder a benção não, meu irmão. Coisa boa você tem que pegar ligeiro. Tá certo, tá certo. Glória a Deus. Muito bem. Então, Efésios 4 é agora, meu querido? Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Vamos para lá. O capítulo 4, só lembrando aquela primeira aplicação do livro do irmão Atimani, qual nós estudamos sobre ele, sentar, andar e ficar firme. O capítulo 1, 2 e 3 é a parte teórica de Efésios. 4, 5, 6 é a parte doutrinária, é a parte prática. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, o que é que ele faz? Ele pega todo o conhecimento que ele tem teórico, ele aborda nos capítulos 1, 2 e 3, e agora o 4, 5, 6 é a parte prática. Só lembrando também, e endossando essa questão, o capítulo 4, ele faz parte dos 3 últimos capítulos que tem um tema.
que tem uma premissa, que tem um lema principal. E o lema principal do capítulo 4 é andar digno da vocação por que foi chamado. Então, se nós entendermos bem o capítulo 1, 2 e 3, o 4, o 5 e o 6, nós iremos pegar a visão que foi passada no capítulo 1, 2 e 3 e aplicar no 4, 5 e 6. No capítulo 1, Paulo ele aplica um princípio de visão. Então, se fôssemos dar um nome para o capítulo 1, 2 e 3, seria visão. E o capítulo 4, 5 e 6 seria vocação. Vocação. Então, se no capítulo 1, 2 e 3 tem a ver com visão, o 4, 5 e 6 tem a ver com a vocação do nosso chamamento, e hoje eu quero abordar qual é esse chamamento que o apóstolo faz menção, qual é o chamamento que Paulo faz menção, qual é o aspecto desse chamamento. Então, se no capítulo 1, 2 e 3 tem a ver com visão, o 4, ele já começa dizendo o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis. Andeis, como que eu devo andar? Como é digno do chamamento com que fostes chamado. O vocábulo que ele utiliza, rogo-vos, pois eu, que andeis, digno do vosso chamamento com que foste chamado. Se eu tive a visão, que é a oração que Paulo faz, no capítulo 1, e no capítulo 2, e no 3, ele faz duas orações, no capítulo 1 e no capítulo 3. E essa oração que ele faz tem a ver com visão, para que Deus abrisse os olhos dos efésios, para que eles pudessem ter, primeiro, sabedoria, e segundo, visão, para que os olhos pudessem ser abertos, para que eles tivessem sabedoria e entender, que é o entendimento da visão do chamamento deles. Sabedoria e revelação, né? Sim, sabedoria e a revelação tem a ver com o entendimento daquilo. É revelação para dar entendimento. É o entendimento da revelação. Porque não existe dom de revelação, irmãos. Não existe dom de revelação. Existe dons em que vai trazer entendimento para que seja revelado aquilo que nós necessitamos. Entendeu? Então, ele começa dizendo o seguinte, no capítulo 4, que nós devemos andar da forma digna do nosso chamamento. Então, se eu tive visão do capítulo 1, eu vou andar de forma digna no capítulo 4. Se eu tive visão no capítulo 1, eu vou ser um bom esposo no capítulo 5. Qual que é a questão? Maridos, presta atenção, maridos, tiveste visão, amem vossas mulheres. Mulheres, tiveste visão, submetei-vos aos vossos maridos. Filhos, tiveste visão, obedecei a vossos pais. Pais, tiveste visão, não inciteis a ira aos vossos filhos. Patrões, tiveste visão, tratai o vosso servo, o vosso empregado, como irmão. Empregados, tiveste visão, trabalhai para o vosso patrão, como se estivera trabalhando para o próprio Cristo. E, acima de tudo, obreiros, tiveste visão, ande da forma digna do vosso chamamento. Então, percebe que isso tem a ver com visão? Tudo isso tem a ver com visão. Se eu tenho visão daquilo que Deus tem para mim de forma muito clara, e se eu sei o que é que Deus tem para mim de forma muito clara, então fica fácil de eu entender o que Deus quer da minha parte. Por quê? Porque eu tive visão. Os olhos foram abertos, eu tive entendimento, eu consegui captar o chamamento daquele que eu tenho em Cristo, daquele que o Senhor tem para mim. Esse é o pontapé muito inicial e é uma forma de nós chavearmos os capítulos 1, 2 e 3 para iniciarmos o capítulo 4, 5 e o 6. Então, vamos lá. Agora, veja só o que é que ele fala. Como é digno do chamamento, o que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com paciência,
suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, vamos entender essa parte aqui. Humildade, paciência e mansidão. Humildade, paciência e mansidão. 3 coisas essenciais: humildade, paciência e mansidão. Tudo que a igreja corporativa necessita é de irmãos que tenham estas características. A característica da humildade, a característica da paciência e da mansidão tem a ver, está estritamente ligado com cristãos maduros, com crentes espirituais. O cristão maduro, ele vai ter paciência, ele vai ter mansidão e ele vai ser humilde. É a característica principal de quem é maduro na palavra. E quem tem essas 3 características, ele vai suportar os outros em amor. Percebe que tem alguma coisa de errada na palavra suportar? O que é que nós costumamos ouvir? Nós costumamos ouvir que de alguém é o seguinte: não, infelizmente na igreja eu tenho que suportar alguém. Mas o texto fala que é o suportar em amor. Sabe o que o texto grego revela aqui? Que o suportar aqui significa ser suporte. Estabelecer-se como suporte. Alguém não está entendendo alguma coisa, seja suporte na vida desta pessoa. E isso tem que ser feito com amor. Agora, como é que eu serei suporte se eu não tiver humildade? Vocês estão me entendendo? Como é que eu serei suporte se eu não tiver paciência? Como é que eu serei suporte se eu não tiver mansidão? Então, suportar aqui não é tolerar. O suportar aqui é ser suporte. E o termo grego é bem mais amplo, o texto que o grego fala. O texto grego diz o seguinte: é erguer o irmão, é ser suporte nele. É pegar o irmão e ser suporte no irmão, ou seja, conseguir fazer com que o irmão seja elevado. Agora, essa característica, nitidamente, só tem a ver com quem tem um coração transformado pela palavra, com quem tem a maturidade, para poder ser e fazer o papel de suporte na vida do irmão. Então, nós vimos uma coisa: que pela visão que eu tive, eu devo andar na vocação que eu fui chamado. E a primeira coisa que eu devo demonstrar a minha vocação é com quem? É com o meu próximo, é com o meu outro. E como que eu devo fazer isso? Ser suporte na vida dele. Elevar esse irmão. Então, vamos entender uma coisa. Quando o texto fala que Moisés era o homem mais manso de toda a terra, se Moisés era manso, ele era o quê? Paciente. Se Moisés era manso e paciente, Moisés era humilde. Se Moisés era humilde, manso, paciente, Moisés era suporte na vida dos irmãos. Então, a característica principal aqui é ser o Moisés. Suportar rebeldes. Não é suportar crente bom, querido. Suportar crente espiritual é a coisa melhor que tem. Mas suportar aquele cristão que é treva, que dá trabalho, esse é trabalhoso. E Moisés, desde o primeiro israelita até o último israelita, ele foi suporte de Deus em todo o Israel. Foi suporte de Deus em todo o Israel. Não teve uma congregação que Moisés disse: não, eu não vou com a cara dessa tribo, não. Essa tribo dá muito trabalho. Coré, Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão. Moisés não teve nenhuma desculpa de não ser manso, humilde, paciente e ser suporte em todo Israel. Então, tenhamos a característica, tenhamos a envergadura
e tenhamos a paciência, a humildade, a mansidão que teve Moisés. Só que para andar de modo digno do chamamento de Deus, nós devemos ter a vida adequada do corpo. E, para ter a vida adequada do corpo de Cristo, nós precisamos, primeiramente, preocupar-nos com o quê? Com a questão da unidade. Unidade. E devemos preservar a unidade do Espírito. A palavra unidade ela pode ter dois significados. Ela pode indicar muitas coisas. Ela pode indicar muitas coisas. Só que se a gente for ter uma ideia do que é uma unidade, a palavra unidade ela tem a ver com entendimento. A unidade ela não é uma uniformidade. A unidade ela mantém o mesmo propósito, porém preserva o individualismo mental. Eu sou o indivíduo, porém eu decido concordar com você. E a minha individualidade não é anulada. Eu tenho a minha individualidade, eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus objetivos. Entretanto, eu abro de mão em busca de um propósito da unidade. Então, você pode perceber o seguinte, que quando nós vamos afunilando essa questão da unidade, percebemos que só tem unidade quem é espiritual, só tem unidade quem é maduro. Quem não for maduro, irmão, a unidade com esse cristão vai dar trabalho. Por quê? Porque ele não se encaixa com os padrões, ele não se encaixa com o objetivo, ele não se encaixa com a visão da liderança, ele não se encaixa com o objetivo de Cristo, ele tem dificuldade de se encaixar nesta unidade. Então, para nós entendermos essa questão da unidade, do objetivo, então vamos estudar agora os 7 pontos que o apóstolo fala sobre este quesito. Então, ainda com o livro aberto lá em Efésios, né? Vamos entender isso daí. O versículo 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ter humildade é permanecer em posição inferior. O que é ter humildade? Ter humildade é permanecer em condição inferior. Você está lá em alto, mas você permanece na condição inferior. Isso é ter humildade. Ter mansidão é não lutar por nós mesmos. Devemos ter essas duas virtudes, ok? Devemos ter humildade, que é permanecer em posição inferior, e devemos ter mansidão, que é não lutar por nós mesmos. Devemos ter essas duas virtudes ao lidar com nós mesmos. Presta atenção. Para lidar com nós mesmos, o que é que devemos ter? Humildade, que é permanecer em posição inferior, e mansidão, que é não lutar por nós mesmos. Essas duas características têm a ver com nós mesmos. Longanimidade, irmãos, é sofrer maus tratos. Longanimidade é aguentar a aprovação. Isso implica em sofrer maus tratos. E devemos ter essa virtude ao lidar com os outros. Para nós mesmos, quais são as duas virtudes? Humildade e mansidão. Para os outros, qual é a virtude? Longanimidade. Que tem a ver com o quê? Suportar maus tratos. Por meio dessas virtudes, nós suportamos uns aos outros em amor. Isto é, nós não abandonamos os que nos causam tribulação, mas os suportamos em amor. Essa é a expressão da vida. Se não tiver longanimidade, e o que é longanimidade? A palavra grega para longanimidade é macrotimia. Olha só, macrotimia, longanimidade em grego. Vem de macro, que é grande, excessivo, extenso, comprido. E vem de time, que é ira. E significa o quê? Uma demora para poder se irar.
E a Bíblia, quando trata de Cristo e principalmente de Deus, Deus é longânimo. Ele é tardio em irar-se. Perceberam agora? Que longanimidade tem a ver com a sua filologia é perfeita, é muito perfeita, tem a ver com macro, grande, comprido, extenso e temia ira. Então, ser extenso ao irar-se, ser grande para poder se irar. Nosso Deus, ele tem essa característica. Então, a palavra toda, ela rege tanto a humildade quanto a mansidão. Não quer dizer que não há muito tipo de mansidão. E mansidão significa que devemos ter humildade e mansidão em todas as coisas. Assim, nós devemos preservar a unidade do Espírito com toda humildade e mansidão. Entendeu essa palavra? Devemos preservar, olha só, devemos preservar a unidade do Espírito com toda humildade e mansidão. Isso implica o quê? Para me preservar a unidade do Espírito, eu devo permanecer em posição inferior, humildade. Eu devo não lutar por mim mesmo, mansidão. Eu devo ser longânimo, suportar os irmãos, suportar os maus tratos que eu possa receber de alguém e não mirar. Agora pergunto para os senhores, pergunto para os irmãos. Essa característica é muito urgente nos dias de hoje. Se não fosse isso, irmão, não tinha tantas pessoas saindo das igrejas, esvaziando os templos. Por quê? Porque bateu de testa com um e com o outro, e fica aquela coisa, e termina até indo para agressão verbal. Quando não para física. Quando não para física. Por quê? Por quê? Porque o irmão que é maduro, ele não quer suportar o mais fraco, o imaturo, o que dá trabalho. Ele não quer. Se o irmão que dá trabalho for bater de testa com ele, ele não sabe agir com longanimidade e nem com mansidão e nem com humildade. Portanto, essas três coisas é muito importante, irmãos. É muito importante. O problema, contudo, é que em nós mesmos nós não podemos ser humildes. Ó. Em nós mesmos, nós não podemos ser humildes nem mansos. Se nós somos honestos e sinceros, nós não temos nem humildade nem mansidão. Aliás, eu sempre falo, humildade é a primeira coisa que, se você falar que tem, já perdeu. Ah, irmão, eu sou humilde. Já perdeu a humildade. Já perdeu a humildade. Entendeu? Em vez disso, nós temos a tendência de nos exaltar, de lutar em causa própria. É humildade, irmãos. A mansidão e a humildade passam longe de nós em muitos casos. Assim como nós não temos humildade e mansidão, nós não somos longânimos e nem conseguimos suportar os outros em amor. Contudo, Paulo nos exorta a ter tal e andar de modo digno. E, na verdade, Paulo, ele fala isso. Paulo, ele pode falar isso? Pode falar. Por quê? Porque ele fala, eu sou posto em cadeia todos os dias. Eu sofro dores de parto por amor a vós, gentios. Por amor a vós. Ou seja, Deus decidiu esmagar Paulo. Deus decidiu fazer com que Paulo sofresse para que a graça de Deus chegasse até nós, gentios. Então, Paulo tinha humildade. Paulo tinha mansidão. Paulo tinha longanimidade. Estão compreendendo? Mansidão, humildade e longanimidade. Essas três características Paulo tinha. E tinha de sobra. Então, se nós quisermos preservar a unidade do Espírito, devemos ter uma humanidade, aliás, uma humildade adequada, que essa humildade ela trabalhe com a mansidão e com a longanimidade. E suportar uns aos outros. Sem isso, irmão, nós não conseguimos manter e nem preservar essa unidade. É a única coisa que o próprio Cristo falou que tinha. Ele é manso, ele é humilde de coração. Então, ele oferece isso daí para quem quer segui-lo. Vinde a mim,
Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a mansidão e a humildade, elas são características da humanidade de Jesus. Veja só, o Senhor Jesus, nós, para sermos mansos e humildes e longânimos, nós necessitamos nascer de novo, nós necessitamos ser resgatados por Deus, para poder sermos humilde, manso e longânimo. E assim, às vezes, nós não somos. E humildade e mansidão fazia parte da humanidade de Jesus. Jesus, na sua humanidade, é mais perfeito do que nós na nossa santidade, na nossa espiritualidade. Vocês têm ideia do que significa? Jesus, na sua humanidade, ele era mais perfeito do que nós na nossa espiritualidade. Quando nós achamos que estamos mais crentes do que qualquer outra coisa, Jesus, sendo humano, era muito além. Quanto nós precisamos ter um retorno com a cruz, irmãos, urgente. Nós precisamos ser reparidos novamente pela graça de Deus. Precisamos ser reparidos novamente pela graça de Deus. Porque nós professamos e na hora do agir fica mais difícil, fica complicado. Então, a transformação, ela produz a unidade. A unidade, ela necessita de irmãos maduros. Irmãos maduros precisam ter mansidão, longanimidade e humildade. Aí você percebe por que a unidade da igreja, a gente fala, essa igreja não é unida. Qual que é a causa? Qual que é a causa da igreja não ter unidade? É falta dessas três verdades: humildade, mansidão e longanimidade. Eu já falei que a unidade do Espírito não pode ser preservada por cristãos infantis ou imaturos. Ela pode ser mantida somente pelos maduros, pelos que são transformados. Lembra da palavra riotesia, que é cristão maduro, e tecnia, que é cristão infantil, cristão imaturo? Pois é. Os irmãos imaturos, os irmãos naturais, os que são carnais, na verdade, eles não têm a capacidade de manter a unidade. Por quê? Por quê? Porque eles não foram provados ainda pelo calor do deserto. Eles não passaram ainda a depender do Senhor e exclusivamente do Senhor. Inclusive, eu quero aqui reatar uma coisa que é muito importante nós entendermos. Eu falei na semana passada que a ansiedade, ela é a característica visível de um coração dividido, de um coração que não tem uma visão e um olhar simples, como diz Mateus. E quanto mais o cristão é maduro, menos ansiedade ele tem. Quanto mais ele é imaturo, mais ansiedade ele vai ter. Mais ansiedade ele vai ter. Quanto maior a maturidade, menor a ansiedade. Quanto menor a imaturidade, maior é a ansiedade. Ter ansiedade até certo ponto é normal. Até porque a ansiedade faz parte do ente caído do ser humano. Assim como não tem ninguém que não peque e que não seja um pecador, não tem ninguém que não tenha ansiedade. Agora, irmãos, você já parou para pensar uma coisa dentro da questão espiritual que estamos falando? Tem cristãos que quanto maior a maturidade dele, veja bem, vamos entender isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que ele soube e sabia passar por necessidade e sabia ter em abundância. Aí Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19 ao 22, ele vai dizer o seguinte: olhai para as aves do céu, elas não trabalham, não fiam, não tecem, e o vosso Pai Celestial cuida dela. Ou seja, Jesus está falando que
Deus não deixa as aves dos céus passar fome. E o livro de Jó, o capítulo 41, corrobora isso. Deus diz para Jó, quem é que dá aos filhos dos corvos quando clama? Quem foi que me deu para que eu haja de retribuir tudo que tem debaixo do céu da terra é meu, me pertence. Agora, por que Paulo diz isso lá no livro, na segunda carta a Corinto? Paulo passou fome, irmão? Sim ou não? Sim. Ele fala, eu muitas vezes estive em perigo, em nudez, em fome, em sede, em perseguição. Jesus diz que Deus dá até as aves dos céus. Paulo diz, eu estive em fome, eu passei fome, eu passei necessidade. E por que Paulo passou necessidade, passou fome? Você quer saber qual é a grande realidade? Quer saber qual que é a grande verdade? Tem crente que, se passar fome, no outro dia ele se desvia. Tem cristão que, se passar necessidade, ele não suporta a prova. Ele não aguenta. Ele não suporta. E Paulo diz o seguinte, que em tudo ele fez o nome de Cristo ser glorificado. Então, para o grande apóstolo Paulo, essas necessidades vieram e ele soube converter tudo isto em glória para o nome de Jesus ser glorificado. Então, irmãos, quanto mais maturidade, mais prova nós aguentamos passar. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. E Deus sabe tratar perfeitamente os cristãos que assim são. Deus trabalha com cada um de acordo com o nosso limite. Não veio prova sobre nós que não fosse humana. Fiel é Deus, que pode socorrer e mostrar o escape para os que estão sendo provados. Até aqui alguma pergunta, alguma questão? Irmãos, fica à vontade, irmãos. Ok. Então, já que não tem, então vamos lá. Então, quais são os 7 itens da unidade? Um só corpo. Primeiro, um só Espírito. Segundo, uma só esperança. Terceiro, um só Senhor. 4, uma só fé. 5, um só batismo. 6, e um só Deus e Pai. 7. A base da nossa unidade tem essas 7 palavras. Eu tenho que compreender estas 7 palavras. Quais que são? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Esses 7 grupos, irmão, ele pode ser divididos, tá? Ele pode ser dividido. Os 3 primeiros grupos, que é um só corpo, um só Espírito e uma só esperança, ela tem a ver e pode agrupar-se Espírito, corpo e expressão, e a esperança. Espírito, corpo e esperança. Esta esperança é a esperança de quê? É a esperança da nossa glorificação. Não é outra coisa. É a esperança da nossa glorificação. Então, o Espírito com o corpo é como a expressão e o corpo relacionado com uma só esperança. O que é a expressão? Ora, o corpo é a expressão de Cristo. Lembre que nós já tratamos sobre isso. Então, o corpo de Cristo, ele é a expressão. É por onde Cristo se expressa de forma plena. A plenitude da totalidade da expressão de Cristo é o corpo. Então, se eu tenho que ter essa ideia que, uma vez regenerado e saturado do Espírito como essência, esse corpo, ele tem a esperança de ser transformado à plena semelhança de Cristo. E resta 3 itens a seguir. Eu vou tratar sobre cada item desse de uma forma que fique muito bem resolvido. Então, o primeiro item tem a ver com o quê? Um só corpo. O versículo 4, Paulo começa dizendo o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vocação.
O corpo ele é mencionado antes do espírito porque a unidade entre nós, a igreja, relaciona-se com o corpo. E é para ele, para o corpo, que a unidade ela flui. A razão pela qual nós precisamos preservar a unidade é que todos nós somos um corpo. Por isso que começa com corpo, espírito e esperança. Se eu não estiver no espírito, eu não permaneço unido no corpo e eu fico sem esperança. Estão entendendo aí? Essa forma agrupada. Pastor Jair Freire, está entendendo aí, meu amigo? Então, amém. Um só espírito. A profunda relação entre um só espírito e uma só esperança. Se nós não enxergarmos essa relação, nós não seremos capazes de saber por que Paulo coloca junto com um só corpo e um só espírito. O espírito não é a essência do corpo. Sem ele, o espírito, o corpo é vazio. Veja que maravilha. Sem o espírito, o corpo é vazio e sem vida. O corpo aqui é óbvio, é o corpo de Cristo, cuja essência é o espírito. Portanto, o corpo e a essência do corpo são um. Está entendendo por que ele fala um só corpo e um só espírito? É impossível ao corpo de Cristo ter mais de uma essência. Sua única essência é o espírito. O espírito está no corpo, agregado junto ao corpo. 1 Coríntios 12, 13, olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 12, 13. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só espírito, todos nós somos batizados. E o espírito aqui é caixa alta, tá? O espírito aqui é Espírito Santo. Pois em um só espírito, todos nós fomos batizados. Em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só espírito. E esse versículo revela que o espírito, ele não é somente a essência, mas também ele produz vida e suprimento de vida. Então, sem o espírito, o corpo seria somente um cadáver. Agora, corpo, espírito e essência. Aliás, esperança. Uma só esperança. A esperança, no versículo 4, é a esperança da glória, conforme Colossenses, capítulo 1 e versículo 27. Como pessoas salvas, nós temos a esperança de que um dia o Senhor Jesus virá como esperança nossa, glória nossa, e por meio dele, o nosso corpo vil será transformado, conforme Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Por um lado, nós apreciamos o nosso corpo porque ele é útil. E sem ele, nós não existiríamos. E, por outro lado, ele é problemático, o nosso corpo, não o corpo, o corpo de Cristo. Pois ele é fraco e sujeito a doença, mas esse corpo vai ser transformado. E esta é a esperança. Agora, entenda bem uma coisa, quão a unidade é importante. Se pelo corpo de Cristo o Espírito mantém-nos unidos e todos nós no corpo temos uma só esperança, isso quer dizer o quê, irmãos? Que não pode existir dualidade no corpo de Cristo. O corpo não pode pensar diferente. Uma só esperança. Qual que é a esperança? Já pensou? O meu corpo ele tem uma esperança. E Paulo fala que é uma só esperança. Não é várias esperanças. Perceba que dentro da unidade, não importa o que você acredita. Estão entendendo isso aí, irmãos? Não importa o que você acredita. Você não pode ter uma outra esperança, a não ser uma só esperança, que é a bendita vinda do Senhor Jesus, como esperança nossa. Você consegue compreender isso? O que foi, irmão Luiz Carlos? Desmuta aí, irmão Luiz Carlos. Pode falar, meu querido.
O microfone dele está desligado. Eu estou falando que essa esperança aqui é coletiva, né? A esperança do corpo como um todo. Exatamente, é coletiva. É experiência coletiva. Bora lá. O segundo grupo das 7 palavras tem a ver com um só Senhor. Irmãos, é o versículo 5, não um só Senhor. Agora, por que, Paulo? Nós acabamos de estudar porque Paulo colocou um só corpo, um só espírito e uma só esperança. E percebemos que está tudo agrupado, tudo alinhado no elemento de 3. Primeira divisão, os 3, um só corpo, um só espírito e uma só esperança. Está tudo agrupado. Aí ele coloca novamente 3 grupos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso aqui é fantástico, irmãos. Esse versículo aqui, ele diz o seguinte, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E não fala do Filho. Percebeu que não fala do Filho? Aqui não fala do Filho, mas fala do Senhor. No Evangelho de João, nós cremos no Filho. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em João, nós cremos no Filho. Só que no livro de Atos, nós cremos no Senhor. Atos, capítulo 16, versículo 31. O que é que diz Atos 16, 31? Quero ler com vocês, por favor, quero ler. Atos 16, 31. Diz o seguinte: responderam eles, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não sei se vocês conseguem entender isso aí, irmão. João 3,16. Nós cremos no Filho. Atos 17, 31. Nós cremos no Senhor. Por que isso? Nos escritos de João, o Filho é para a vida. Nos escritos de João, o Filho é para a vida. Vamos ler um texto, 1 de João 5, verso 12. Primeira carta de João 5, verso 12. Diz o seguinte: o que tem o Filho tem vida. O que tem o Filho tem vida. O que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, nós cremos no Filho para a vida. E em Atos, o Senhor é após a sua ascensão. E é para quê? É para a autoridade. Vamos ver o outro texto? Então, eu creio no Filho para ter vida. E no Senhor, João, 1 de João 5, 12. É esse versículo aí que eu acabei de ler. E eu creio no Senhor, ou seja, agora, qual que é o que nós cremos? Qual que é a nossa fé? Nós já temos vida, certo? Nós já temos vida. Agora, Cristo, ele é o nosso Senhor para nos dar autoridade. Então, eu quero ler esse texto aqui, Atos, capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus os fez Senhor e Cristo, para termos a autoridade do Senhor e do Messias, que é o Cristo. Isso quer dizer o quê? Isso diz respeito ao encabeçamento, a forma do cabeça se estabelecer. Crer em Cristo, relações tanto com a vida quanto com a autoridade. Olha que coisa interessante. Crer em Cristo,
é um relacionamento tanto com a vida quanto com a autoridade. Com pecadores perdidos, nós estávamos não somente espiritualmente mortos, mas também sem Senhor, sem cabeça. Por isso, nós vivíamos descabeçados. Após crer nele, nós tanto temos a vida quanto temos o cabeça. Nós não andamos mais da forma que queremos andar. Nós não seguimos mais a nossa cabeça, porque nós temos um cabeça. Nós temos um cabeça que nos guia, um cabeça que nos orienta, um cabeça que nos conduz. Glória a Deus por isso. E, irmão, o cabeça é quem pensa por nós. Isso aqui é... Isso aqui é coisa até... O cabeça é quem pensa por nós, crentes. Então, no versículo 4, Paulo fala sobre a vida que se relaciona intimamente ao Espírito. Mas no versículo 5, ele vai tratar de quê? Ele vai tratar da autoridade. Então, hoje, poucos cristãos se preocupam-se com a vida e menos ainda com a autoridade. Pela misericórdia e graça do Senhor, nós procuramos na restauração que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós preocupamos tanto com a vida quanto com o encabeçamento da autoridade. Nós não temos apenas um só corpo, com um só espírito e uma só esperança, mas também temos um só Senhor, com uma só fé e um só batismo. Então, nós falamos de um só Deus, agora uma só fé. No Novo Testamento, fé denota tanto o ato de crer como o conteúdo no que cremos. Ou seja, tanto o ato de crer como o conteúdo que você creu, daquilo que temos crido. A fé, como ato de crer, ela é pessoal, ela é subjetiva. Ela é muito pessoal como ato de crer. Mas a fé, como conteúdo daquilo que cremos, perceba que nessa ocasião, a fé aqui ela não é subjetiva. Não é. Uma só fé. Então, qual que é a realidade dessa fé? Uma só fé, no versículo 5, não é o nosso ato pessoal de crer. Ela é o objeto da nossa fé. Qual que é o objeto da nossa fé, irmãos? Qual que é? Como cristãos, nós podemos diferir em várias doutrinas. E até mesmo é saudável, em certas partes, nós divergimos para o aperfeiçoamento do todo, que faz parte, para o aperfeiçoamento do todo. A pessoa, se todo mundo pensasse igual, como é que seria? Então, faz parte disso daí. Mas todos temos uma só fé. Todos cremos na pessoa bendita do Senhor Jesus, em sua obra redentora. Nós cremos... Isso aqui tem a ver com o credo, irmãos. Essa fé tem a ver com o credo. Qual que é o credo? E olha só, irmão. A Bíblia fala que certos irmãos que não professam esta fé, isso aqui é muito sério, irmãos. Quem não professa esta fé, que é o credo de Atanásio, o credo de Agostinho, não. O credo que eles conseguiram colocar em pauta é o credo que a igreja acredita, que Cristo Jesus é o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo segundo a carne, morreu, ressuscitou, glorificou, foi assunto aos céus, ao terceiro dia foi ressuscitado e vai nos buscar. Esse é o nosso credo. E esse credo é tão importante que os demônios não citam esse credo, irmãos. Eles não citam esse credo. Então, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. É o credo certinho. Vamos ler 1 Timóteo 3,16, que é a nossa fé. 1 Timóteo 3,16. Isso aí, irmão, é tão sério que se alguém não professa esta fé, Paulo diz que nós nem em casa devemos recebê-lo.
Entendeu? Por quê? Mas por que nós não devemos recebê-lo? Aí a pessoa fala, mas por que não posso receber? É meu amigo, mas ele não professa a fé que nós professamos. Não tem como ter comunhão, irmão, com esse tipo de gente. Não tem. Por quê? Demônio não fala que Jesus veio em carne. Entendeu? Demônio não fala. Demônio não professa esta fé que nós professamos. Ó, e por confissão unânime, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi proclamado entre os gentios, foi crido no mundo, foi recebido acima em glória. E glória a Deus por isso. Essa é a nossa base de fé. Glória a Deus. Essa leitura que o senhor fez aí é da... Rapaz, mas que diferença, moço. Diferença, né? Rapaz. É e por unanimidade, o texto fala. Entendeu? Então, é por meio dessa fé que somos unidos a Cristo. Por meio dessa fé. Entendeu? Então, para manter a unidade, devemos preocupar-nos com a vida e a autoridade. O Espírito que dá vida opera em nosso interior para que sejamos transformados na alma, transfigurados no corpo e plenamente manifestados como filhos de Deus no Espírito. Eita! Essa daí foi forte. Essa aí, foi forte. Graças a Deus que está gravado. Essa foi forte. Rapaz. Essa foi forte. Fechou o pacote aí, né? Fechou o pacote aí. Rapaz, maravilha de Deus. Eita. É o Espírito que dá vida, opera em nosso interior para que nós sejamos transformados na alma, transfigurados no corpo e plenamente manifestados como filhos de Deus no Espírito. Aleluia! E essa é uma questão de vida. Essa é a fé. Uma só fé. Um só batismo agora. Ei, meu Deus do céu. Um só batismo. Já 9 horas, meu Deus. Eita, terra. Eu acho que é a questão do Paulo. O versículo 13 vai ficar para a próxima semana, irmão. Irmãos, meus irmãos. Até 9h30, crente, vigia. Meus irmãos, um só batismo. Na fé, nós cremos no Senhor. E no batismo, fomos batizados nele. Gálatas 3:27. Por que será que quando Pedro pregou lá em Atos, ele falou para os irmãos, sejais batizados no nome do Senhor Jesus para remissão dos pecados. Sejais batizados para remissão dos pecados. Batismo rime pecado? Traz remissão do pecado? Não, lógico que não. Mas por que Pedro falou? No batismo, na fé, cremos no Senhor. No batismo, fomos batizados nele. Gálatas 3:27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo. Romanos 6, versículo 3. Porque todos quanto fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados nele e nós terminamos em Adão. Por que, pelo amor de Deus, que as igrejas não dão valor ao ativo nas águas? O valor necessário e merecido, como deveria dar. Existe uma importância singular no ato de descer as águas, irmãos. Singular. Muitos cristãos que, quando vêm para Cristo, eles não poderiam demorar para descer as águas. Não poderiam demorar. Por quê? Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele estava saindo do Egito
Quando ele estava saindo do Egito, o faraó ele ficou por um pouco de tempo atordoado com a morte dos primogênitos. Com a morte do primogênito. E lembrando aqui um detalhe interessante, quando o faraó fica atordoado com a morte dos primogênitos, Deus diz para Moisés, prepara o povo, cajado na mão, como cordeiro rápido, depressa, e sai do Egito. Moisés preparou o povo e saíram do Egito. Faraó volta a si, perdemos nossa mão de obra, vamos atrás deles. Deus fica assim como uma barreira, presta atenção nisso aqui. Deus fica numa barreira, de um lado os egípcios, do outro lado os hebreus. E a noite todinha, aquela agonia, o anjo vai olhar, desparafusa os parafusos da roda do carro de Faraó e atrapalhando eles. Por quê? Eles têm que chegar onde? Mar Vermelho. Quando chega no mar, desespero, Deus fala para Moisés, taca a vara no mar e vai se abrir. Moisés mete a vara, o mar se abre, o povo dentro do mar. O mar resolveu o problema da perseguição de Faraó. Deus estava dando tempo ao povo chegar logo nas águas. Como o cristão hoje vem para Cristo, Faraó representa Satanás. Os soldados de Faraó representam as nossas alimárias da carne, que quando nós vemos para Cristo, ela é mortificada temporariamente. Temporariamente. Ela é estagnada temporariamente. O que é que ele deve fazer? Leva logo ele para o Mar Vermelho. No Mar Vermelho, Faraó vai cessar a perseguição. Não tem perseguição depois do Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho tem que tratar com Deus. Mas Faraó não tem mais autoridade na vida dos hebreus. Pelo amor de Deus, irmão. Tão simples o texto. Depois que o cristão passa pelo batismo nas águas, Satanás perde as forças com ele. E Rosivaldo? Oi. Então, muitos cristãos hoje são devorados por Satanás porque tardam em batizar. Tarda demais, meu amigo, em se batizar. Tarda demais em se batizar. E se isso acontece, é menos um cristão candidato a reino. Menos um candidato ao reino, exatamente. Do mesmo jeito, irmãos, preste atenção, do mesmo jeito, foi na Arca de Noé. Do mesmo jeito, na Arca de Noé. O dilúvio veio, Noé entrou dentro da arca e pelas águas, rapidamente, não demoraram. E Pedro fala isso lá na sua carta, que Noé escapou através das águas. Ele escapou pelas águas. O que Pedro quer dizer? Pedro quer dizer o seguinte, que o batismo é um escape do mundo. O batismo é um escape. Mas, pastor Rosivaldo, mas e aí agora? Aí agora vai criar uma encrenca aí com essa situação, mano, da igreja que fica esperando o camarada 5 anos, 6 anos se libertar do cigarro, casar, aprender a andar de calça, parar de andar sem camisa, parar de jogar na esportiva. O faraózão está comendo ele. Pastor, aqui eu falei com o meu pastor presidente, pastor Hermes e pastor Edilson. Eu falei para ele, falei para eles, nós temos que entender a importância do batismo. A apóstolo Hermes falou, fale isso na reunião de obreiro. Eu falei, pode deixar, meu pastor. Pode deixar. Meu nome é pronto. Isso aí, ó. Na reunião de obreiro, ele falou, Rosivaldo, dá uma palavra aqui sobre o batismo. Chamei, meu filho. E aí, moço? E como é que faz para desconstruir tudo isso? Tem 500 anos que estão construindo esse negócio de construir em uma reunião de ministério é pedir para ser excluído. Mas aí ele teve cobertura do pastor dele, né? Não, mas o problema não é o pastor dele, não, meu irmão. É o que está construído na cabeça do pessoal. Tá vendo? Mas é verdade, pastor Carlos. Isso tá certo. É uma desconstrução agora. É uma desconstrução.
É uma desconstrução. Essa é uma realidade. E outra coisa, assim, um só batismo, nós temos que ser muito claro. O batismo que não for por imersão, não é batismo, irmãos. Não é batismo. Tá me entendendo? Tem que ser por imersão. Tem que ser por imersão. Ah, mas não, isso é, irmão, tem que imergir. Presta atenção. Ô, Jesus, da graça. Olha só. Tinha como o povo morrer afogado no mar? Tinha. Tinha como. Era possível o povo morrer afogado no mar. O batismo só é válido se tiver como o indivíduo morrer literalmente afogado. Está me entendendo? Se tiver como o indivíduo morrer afogado, que é a tipologia perfeita da morte com Cristo. É a tipologia perfeita da morte com Cristo. Não tem como a pessoa morrer afogado derramando água na cabeça. Não tem. Não tem. E até a mesma palavra batismo no grego significa imergir, cobrir. A palavra batismo é essa daí. Então, nós deveríamos dar mais ênfase no batismo, porque é um processo de construção e de libertação para quem está chegando para Cristo, para quem está vindo para Cristo. É um processo. É um processo. Aí, igual o pastor Carlos falou, aí tem, não, o cara tem que casar, o cara agora tem que, não, tem que fazer um bocado de coisa, um bocado de coisa. É porque eu me lembro que nós falávamos muito do pessoal da igreja do Cristã no Brasil, porque Cristã no Brasil é imediato. Você creu em Cristo, imediatamente você vai para o batismo. Né? Eu me lembro do começo da minha fé, havia uma confusão disso aí, né? E nós espera todo esse processo de libertação de bebida, de cigarro, de roupa, de casamento. Nós espera tudo isso aí. E assim, eu nunca entrei no método de questão de discutir isso com ninguém. Porque assim, você não acha, não tem nenhum apoio bíblico para isso. Não tem. É verdade, pastor. Não tem. É verdade. Arrependimento e batismo, ele é casado, ele anda junto. Só que a maioria de nós, eu não sei quando é que isso se deu, quando eu chego na igreja, eu chego, isso já existe, né? Uhum. Assim, eu não sei quem foi que colocou esse negócio todo num pacote, né, para dizer que você tem que aceitar Jesus, ser liberto dessas coisas, para depois você ser batizado, né? Mas isso é verdade. você pode ler, eu já defendi isso, eu fiz uma época, eu fiz um curso de teologia aqui com um rapaz que tem aqui na cidade, e eu defendi justamente essa tese, né, de que não existe apoio bíblico para esse termo, para esse costume que nós temos. Isso né? é verdade, pastor. Não existe. Não existe apoio bíblico para esse nós praticamos isso, mas não existe esse apoio. Então isso é muito sério isso. E está relacionado. O faraó está pegando todos eles aí. Sim. Porque Sim. O tanto que nós ganhamos, o mesmo tanto nós perdemos. E a maioria que perdemos, nós perdemos justamente nesse meio tempo aí, do Egito para o mar. Exatamente. É aí que nós perdemos. Obrigado. Sim. Exatamente. É desse jeito. Então, irmãos, por meio da fé e do batismo, nós fomos transferidos de quem? De Adão para Cristo. E assim, nós fomos unidos ao Senhor, como Paulo fala em Coríntios 6:17. Entendeu? Por isso que há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Vocês estão entendendo a junção das coisas, não estão? Essa compreensão perfeita. Então, a realidade do batismo consiste em quê? Ela consiste em perceber e confessar que nosso ser natural foi crucificado e enterrado. Portanto, o batismo é a percepção da morte, sepultamento e ressurreição. O batismo é isso. É a percepção da morte, sepultamento e ressurreição. Percepção.
como fala o irmão Atmani no livro dele, A Cruz, assim como nós cremos que nossos pecados foram perdoados por eu crer em Cristo, eu também tenho que crer que eu estou crucificado com Cristo, que eu fui crucificado com Cristo. E se eu fui crucificado com ele, não vivo mais. Mas a realidade é que o meu ser, o meu velho homem, está crucificado com Cristo. E essa é uma atitude de crer, de ter fé. Da mesma forma que eu tenho fé que, pela crucificação de Cristo, ele resolveu duas coisas. Ele, ao assumir o lugar do pecador, ele nos livrou da punição do pecado. Qual que era a punição do pecado? Lago de fogo. O lago de fogo era a punição do pecado. E ao morrer com os pecadores, ele nos libertou do poder do pecado. Qual que é o poder do pecado? O poder do pecado é o que existe em nós, herdado pela queda do pai de toda a raça humana. Então, ele nos libertou da punição do pecado e ele nos libertou do poder do pecado. O primeiro, a punição do pecado, nós sabemos que nós que cremos em Cristo, que somos filhos dele, nós não vamos para o lago de fogo, nós cremos nisso. Mas o segundo, irmão, nós não cremos. O segundo é mais difícil, de crer que fomos crucificados com ele. É mais difícil acreditarmos nesse segundo ponto. Então, assim como quem não tem o filho, 1 João 5,12, que quem não tem o filho não tem vida, ou seja, quem não crê que Cristo morreu por ele, não tem vida, quem não crê que Cristo libertou ele do poder do pecado também vive uma vida aprisionada. É questão de crer. Questão de crer. Devemos ter fé. Entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Alguma pergunta aí, irmãos? Pastor Rosivaldo. Sim, pastor. Mas então a questão do crer nessa não é libertação, nessa ação desse batismo, mas aí eu tenho que ter a consciência de que eu já fui liberto do pecado, que é Romanos 3:2, né? Exato, exatamente. Porque capítulo 6 de Romanos, versículo 6, em especial, Paulo vai falar de 3 coisas, irmãos, como é precioso entendermos estas 3 coisas. Ele vai falar do mordomo, ele vai falar do pecado, ele vai falar do corpo do pecado. Ele vai dizer o seguinte: pois nós, os que fomos sepultados com Cristo, estamos mortos para o pecado. Se estamos mortos para o pecado, estamos justificados do pecado. Aleluia. Porque nós fomos crucificados com ele para que nós não sirvamos mais ao pecado, para que o corpo do pecado fosse desfeito e nós fôssemos livres do pecado. Então, 3 coisas que eu tenho aqui. Eu tenho o velho homem, que eu posso chamar de mordomo, eu tenho o pecado e eu tenho o corpo do pecado. O pecado ele não tem autoridade nem poder de entrar e agir. O pecado não. O pecado não. O pecado ele não pode simplesmente agir. O que é que ele faz? Ele seduz e manda uma mensagem para o mordomo, que é o velho homem. Se o mordomo, o velho homem, aceitar a sugestão, o corpo do pecado é o fantoche. Então, eu tenho o mordomo, eu tenho o pecado e eu tenho o corpo do pecado. Então, o mordomo, sendo o velho homem, a nossa velha natureza, o pecado sendo o ente principal que está em nós, então eu tenho uma coisa que está dentro de nós, que é o pecado, eu tenho uma coisa que está fora de nós, que é a tentação. Olha só,
Pecado dentro, tentação fora. Pecado dentro, tentação fora. O que é que Tiago fala? Nós somos seduzidos. O termo grego para seduzido significa nós somos sugados, puxados como imã por aquilo que nos atrai, a nossa concupiscência. Então, a tentação está lá fora, o pecado está dentro. Então, quando eu vejo aquilo que me atrai, o pecado dá uma sugestão, o velho homem aceita e o corpo do pecado se movimenta. Quando eu considero, que Paulo fala, considerai isto, considerai mortos para o pecado. Considerai, eu não tenho que sentir nada. Eu vou fazer um jejum para eu sentir que estou morto. Não, não é sentir. Você tem que ter fé. E é uma fé todos os dias. Todos os dias considerai mortos para o pecado. Se eu quiser sentir, eu não vou sentir nada. Eu tenho que ter fé. É independente de sentir. Cristo, quando estava na cruz, eu já falei com alguns sobre isso, Cristo, quando estava na cruz, ele podia descer a qualquer momento. A qualquer momento ele podia descer da cruz. Quando eu considero morto pelo pecado crucificado com ele, a qualquer momento também eu posso descer da cruz. Porque Cristo não desceu da cruz, porque ele tinha uma missão. E a missão dele era mais importante do que o ego dele. Por que eu não posso descer da cruz? Porque eu também tenho uma missão. Assim como Cristo teve a missão dele, eu também tenho a minha missão. Então é uma questão de crer. Nada me impede de descer da cruz, a não ser o objetivo e o propósito. Tendes vós, pois, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá em Hebreus 12, diz que Jesus suportou as agruras da cruz, porque ele visava o prêmio da irmão, Jesus suportou as agruras da cruz, porque ele visava o prêmio da recompensa. Jesus. Ele visava a recompensa. Moisés, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 13, Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Recusou ser chamado, isso aí, porque ele tinha em vista a humilhação de Cristo. Ele não queria, o texto fala, viver por um breve momento e passar um breve tempo de gozo. Antes preferiu a ignomínia, a vergonha e o sofrimento, porque ele tinha em mente uma maior recuperação, uma melhor premiação. Ele tinha em mente algo bem maior. Ou seja, todos os que nos antecederam, eles crucificaram-se as suas paixões com Cristo na cruz. Então, eles não podiam descer, porque eles tinham algo melhor e maior em mente. É questão de crer. Tudo tem a ver com questão de crer. Fala alguma coisa aí, gente? E, finalmente, a questão... Irmãos, quem quiser, tá? Quem quiser artigos sobre batismo, eu tenho. Muitos artigos sobre batismo. Eu tenho MP3, áudio de estudos de batismo, entendeu? De nada mais, nada menos do que do irmão Atmani, coisas profundas de batismo, entendeu? Quem quiser, depois pronto, irmão Pastor Carlos, vou mandar tudo que eu tenho sobre batismo, Pastor Carlos. Pode ficar tranquilo. Isso aí, mandar um bocado de coisa. Amém. Não vai faltar. Vamos desconstruir esse negócio. Vamos, em nome de Jesus. E, finalmente, o versículo 6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus é o originador de todas as coisas. É o Pai, a fonte de vida. O Elton quer? Foi tu que mandou, Lucas? A irmã Érica falou com o esposo dela, que é o estudo sobre batismo. Tá. O irmão Elton, ele é recém-convertido, né? E aí, sempre fazer esse estudo com ele aí vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus é o originador de tudo.
E uma vez que tudo tem uma fonte, é possível descobrir a origem de todas as coisas, que é o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, contudo, a maioria dos cristãos de hoje, eles são superficiais nesse sentido. Eles se preocupam com a origem ou fonte das coisas. Por exemplo, quando Deus, lá no livro do Gênesis, quando ele fala o seguinte, no princípio criou Deus, a expressão Bereshit Bará, o verbo Bará, ela tem 3 consoantes principais. É o Beit, o Reish e o Aleph. Beit, Reish e Aleph. Bará. E o que significa Beit, Reish e Aleph? Tem uma raiz primal aqui. Beit, Reish e Aleph. O Beit significa casa, lar. O Reish significa cabeça. E o Aleph significa líder. Líder, cabeça, lar. Líder, cabeça, lar. Então, quando diz do princípio criou Deus, o verbo criar está dizendo que Deus, sendo líder, ele encabeçou todas as coisas para constituir uma dispensação, uma mordomia. Uma mordomia. E a literalidade disso daí, desse Beit, Reish e Aleph, é que o princípio das forças reunidas que constituiu o que se chama hoje de mordomia. Então, tudo veio de Deus, tudo é de Deus e tudo vai voltar para Deus. Essa é a realidade da coisa. Agora, eu quero... Ih, rapaz, não vai dar tempo. Mais 5 minutos, Oswaldo, porque começou bem tarde, começou 8h08, não tem problema não. É 9h35, hein, meu querido? Dá? Pode ser, vamos ver. Bora fechar a rocha. Fechar o quê, filho? Fechar não, tu quer finalizar uma parte aí? Não, é que eu queria... Não, beleza. Vou só acelerar aqui, vou pegar aqui a Bíblia, o texto aqui. Tá. Vou adiantar aqui é que eu queria falar a partir do versículo 8, entendeu? A partir do versículo 8. Por isso diz, quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, qual é a conexão deste versículo com o versículo que antecede? Com o precedente. Qual que é a conexão? A conexão é simples. Quando o apóstolo Paulo ele trata sobre esse assunto, ele está retomando a última palavra do versículo 7, o dom de Cristo. O dom de Cristo. Então, Paulo, eu vou ler esse texto aqui. Só o versículo 7, para poder encabeçar isso aí. Só o versículo 7. Efésios 4, 7 e 8. 4, 7. Eu sabia que essas 7 bases da unidade, mas nós tínhamos que falar ela, irmão. Nós tínhamos que falar. Iria me tomar tempo, mas eu quero pegar isso aqui para... Versículo 7. Mas a cada um nos foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo, tá? É esse o assunto. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. O dom de Cristo que Paulo fala. Paulo vai provar pelas Escrituras que Cristo é o doador. E que também esses dons foram projetados para os homens, tá? Foram projetados para os homens. Assim, ele mostra que a terceira característica do mistério, que ele vai repetir novamente, a palavra mistério, foi predita, foi profetizada. Ela foi projetada para as nações. Não para Israel, para as nações. E a citação desse salmo, desse texto de Efésios, essa citação, ela vem de Salmo 68, verso 18, que é uma canção de vitória, que era usada por Israel quando o Salvador voltar e eles, quando eles esperarem a volta de Cristo, as promessas de Israel foram cumpridas. Ou seja, é uma canção de vitória que era usada, inclusive foi usado também por Débora e Baraque. Débora utiliza esse cântico com Baraque, quando ele diz o seguinte, o cântico de Débora
que ela canta com Baraque, que Baraque levou cativos cativeiro, entendeu? Então, eu sei que já estudamos em outras ocasiões, então eu quero que vocês tenham entendimento do que eu estou falando. Irmãos, eu louvo a Deus por cada mestre que eu tive. Cada mestre que eu tive, cada irmão que compartilhou o que recebeu de Deus comigo, eu louvo a Deus por cada um. Cada um. Desde o meu professor de grego, Dr. Cláudio Fonseca, até de teologia, então eu louvo a Deus por todos eles. Só que tem coisas que nós precisamos avançar e devemos avançar. E isso não é desmerecer ninguém. Por eu avançar em determinadas áreas e assuntos, eu não estou desmerecendo ninguém. É uma forma que eu estudei, Deus deu graça, eu li vários livros, vários assuntos, e o irmão Robert Gouveia, o irmão G.H. Lang, G.H. Pember, principalmente, que são os leitores que vocês já estão familiarizados, falam muito sobre esse assunto. Então, nessa citação, nós estudamos que os mortos que morrem, eles vão com Cristo, mas, na verdade, ninguém está com Cristo até hoje. Ninguém está. Ninguém está com Cristo. E a razão é muito simples, tanto bíblica, tipologicamente, quanto doutrinária. Davi não está com Cristo, porque Pedro falou isso, que Davi não subiu ao céu. Davi não subiu ao céu. Ninguém está com Cristo. E o próprio Cristo falou, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E outra coisa, ninguém pode estar com Cristo nos céus, no lugar santo, no Santo dos Santos, baseado no quê? Baseado na lei. O que é que a lei ela nos dá essa certeza? Qual que é a lei que nos dá essa certeza? Quando o sacerdote ele ia expiar o pecado do povo, ele expiava o pecado do povo, entrava no Santo dos Santos, mas ele não podia voltar lá com a mesma veste, tinha que mudar de veste para entrar no Santo dos Santos. Tinha que mudar de veste. Para sair, depois de ministrar, tinha que tirar outra veste e sair fora. Isso implica em quê? E quem está morto não está com a sua vestimenta, que é o corpo. Ele está nu. E outra coisa, a pessoa que morre e estiver no céu, ela está em humilhação, porque a morte é humilhação. E ela está detida pela morte. A morte está detendo essa pessoa. Agora, como que essa pessoa pode estar no céu de Abraão, lá nos céus, se a morte está detendo, se ela ainda está na humilhação da morte? Cristo diz o seguinte, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. É futuro. Quando ele vier, os mortos vão ressuscitar. E, nessa ocasião, a morte vai perder o direito. Aí entra o cântico que Paulo utiliza em Coríntios 15. Onde está a morte, o teu galardão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não tem ninguém com Cristo hoje, ninguém está nos céus hoje, todos estão ainda no céu de Abraão, que é o Hades, que é o lugar em que eles estão. Entendeu? Então, era um canto que era usado por Israel, no Salmo 68, versículo 18. Era uma canção de vitória que era usada. E quando o Salvador voltar a eles, as promessas de Israel foram cumpridas. Então, começa com as palavras de Moisés. Quando a arca, depois de um tempo, em certo repouso, ela seguia adiante. Agora, Cristo, que é a nossa arca, ele está em descanso. Ele está em alturas. No presente momento, ele não está em posição de destaque, porque o Atos 3, verso 21, diz que importa que agora os céus o detenham, até aquele tempo em que ele estiver determinado pelo Pai.
em que ele vai dizer, assenta-te à minha direita, mas no momento não. Enquanto isto for o caso, e é o caso, nossa dispensação da graça continua. A graça continua, o evangelho continua, os gentios continuam, a igreja continua em primazia, enquanto Cristo está nas alturas. Quando Cristo surgir, quando Cristo retornar, reitero, quando Cristo retornar, os vencedores forem, o período da igreja, o trato de Deus com a igreja vai acabar. Deus não vai mais lidar com a igreja. O assunto vai voltar-se para Israel, ainda que fique um remanescente da igreja, que é o trigo que não foi maduro o suficiente para poder subir como as primícias na primeira vinda, no primeiro rapto dos vencedores. Então, aqui tem que estar muito claro. Eu se eu me estender mais, eu vou extrapolar o limite, e 10 horas eu tenho um outro compromisso. Então, irmãos, vamos parar no versículo 7, ou 8, né? Vamos parar por aqui, então vamos continuar na próxima semana, no versículo 8, já falando sobre o significado de levar cativo o cativeiro e dar dons aos homens. Tá? E quem quiser essa parte, viu, pastor Carlos? Se eu quiser essa parte aí, o estudo, já tenho já completo já. Se o senhor quiser, eu envio para o senhor essa parte completa, tá? Vou querer sim, pode sim. Então tá bom. Tá, então, meus irmãos,